vamos colocar uma problemática emocional aqui. Do ponto de vista da comunicação divino-humana, a mensagem foi dada para esclarecer os tempos, a escatologia, para esclarecer a anjos ou a seres humanos? É a seres humanos. Para esclarecer a anjos ou a seres humanos? É a seres humanos. Para esclarecer a anjos ou a seres humanos? É a seres humanos. O Apocalipse é claro. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Então ali eu confesso para vocês que emocionalmente falando, no campo das emoções, é um pouco problemático. Eu confesso para vocês que emocionalmente falando, no campo das emoções, é um pouco problemático para esclarecer a anjos ou a seres humanos. É a seres humanos. Porque, convenhamos, quando eu estou falando para uma criança, eu vou usar uma linguagem infantil. É diferente de quando eu estou falando para um colega arqueólogo da Universidade Hebraica de Jerusalém. Se eu estou falando para um colega arqueólogo da Universidade Hebraica de Jerusalém, ou se eu estou escrevendo um artigo acadêmico para ser publicado numa revista científica, é diferente de eu estar fazendo um programa para crianças. A minha linguagem, as minhas ilustrações, o meu vocabulário tem que mudar radicalmente para atender o destinatário da minha comunicação. Então, em outras palavras, se eu falar com crianças usando uma linguagem própria para colegas do mundo arqueológico, eu não vou atingir a criança, porque ela vai pensar com a cabeça de criança. Da mesma maneira, se eu falar para colegas do mundo teológico usando uma linguagem infantil, também não vou atingi-los. Então, se Deus fala conosco usando uma perspectiva divina, é complicado, porque nós estamos entendendo numa perspectiva humana. Então, se Deus fala conosco usando uma perspectiva divina, é complicado, porque nós estamos entendendo numa perspectiva humana. Para esclarecer a anjos ou a seres humanos? É a seres humanos. E, aliás, no Apocalipse, pegando um exemplo, o Apocalipse fala muitas vezes assim, porque em breve voltarei. Porque as coisas que estão para acontecer, o tempo está próximo. Apocalipse 1, verso 1 já começa assim, né? Apocalipse de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Em breve. Esta mesma palavra breve, que na verdade é um advérbio de tempo, esse mesmo breve, ele também qualifica a ordem do anjo para Pedro, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 7. Se você vai a Atos 12, verso 7, você vê o anjo chegando à prisão para Pedro e fala assim: Pedro, levanta-te depressa e sai. A mesma palavra, depressa, é a palavra que aparece no Apocalipse. Ora, se o anjo falou, Pedro, levanta-te depressa, é depressa mesmo, naquela hora. Não era para Pedro ficar esperando 2000 anos para levantar e sair da cadeia. Ora, por que no caso de Pedro, quando o anjo falou, levanta rápido, depressa e sai daqui, é uma coisa imediata, e no Apocalipse, quando fala depressa, tem que ser 2000 anos? Fica complicado da gente entender isso aí. Fica complicado da gente entender isso aí. Mas é uma hipótese que alguns levantam também. Vamos lá para Mateus, final de Mateus.
Mateus 24, de 29 a 31. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade do céu. Eu entendi direito, você disse que isso aqui se cumpriu. Eu queria saber se foi isso que você disse, se isso aqui se cumpriu já, e se for verdade, quando isso aqui se cumpriu. Existe uma diferença aqui, o ponto de divisão de Mateus 24 na visão preterista. Muitos dizem que no versículo 34, quando Jesus diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, aqui é o ponto de divisão. Até aqui, tudo que aconteceu, tudo que Jesus disse até aqui, se refere a 70 depois de Cristo. Então tudo já cumpriu. Alguns, como eu, creem que o ponto de divisão é mais à frente, no capítulo 25. Por quê? Vejam em Mateus 24, no versículo 3, que os discípulos dizem-no quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ou seja, são duas perguntas. Quando acontecerá o quê? Que Jesus disse que o templo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra, versículo 2. E depois ele diz sobre a consumação de todas as coisas, ou consumação do século. Então Jesus responde duas coisas e existe aqui uma divergência, onde que é o ponto de divisão, até onde já aconteceu e até onde ainda é futuro. Nessa questão, nesse trecho que o reverendo Augusto citou, todos os preteristas estão de acordo, está dentro da posição de que já aconteceu. Eu quero que vocês abram comigo em Isaías 13, de 10 a 13. Profeta Isaías, capítulo 13, do versículo 10 ao 13. Uma linguagem apocalíptica, uma profecia contra a Babilônia. No versículo 1, o profeta nos diz: sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. No versículo 10 em diante ele diz: porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida no seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Essa profecia já aconteceu contra a Babilônia. Não aguarda um cumprimento futuro. Por exemplo, no versículo 31, quando é dito que Jesus enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Na visão pré-milenistas ou dispensacionalistas, eles entendem que os anjos sairão por toda a terra recolhendo os eleitos. Eu entendo que aqui é uma referência à pregação do Evangelho. Os ministros do Evangelho são com frequência chamados de anjos, assim como acontece em Apocalipse 1. Então, eu creio que aqui está se referindo à pregação do Evangelho, ao ajuntamento dos eleitos de Deus mediante a pregação. Então, por mais que isso pareça estranho a vocês, eu creio que isso aqui aconteceu sim, e para mim, um versículo que dá norte a nós é o 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Não há como distorcer o sentido de essa geração. Jesus está falando a uma geração, e ele disse em outra passagem que alguns que estavam ali ouvindo não morreriam sem que todas essas coisas acontecessem. Então, é isso mesmo. Então o senhor ouviu direito mesmo, ele falou. Eu vi direito, ele está dizendo que Cristo já voltou, apareceu no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentaram, Cristo veio nas nuvens do céu com poder e glória, e os eleitos foram reunidos. Ele explicou que isso já aconteceu, eu vi. Ok.